Ele planejou um mês a minha morte. Um mês ele assediou os caras que eram usuário de crack. Um mês, tem ideia. Então, assim, quando eu virei, eu já fui dizendo que eu não tava aguentando mais. E aí eu fiz uma apneia e larguei meu corpo. Falei, agora Deus, Senhor, tome conta de mim. Porque ou é tudo, é minha última chance, era minha última cartada. Eu não tinha mais força pra lutar com eles e eu precisava me livrar deles. Sim. E aí foi quando eu virei pro outro lado e fingi que morri, larguei meu corpo. Mas foi rápido demais. Quando eu fiz isso, eles pararam o carro, eles já estavam no CIA, então qualquer lugar que eles parassem era o lugar de me jogar. Só que na minha concepção, quando eu caí no buraco, eu achei que eles já tinham uma cova pra me jogar. Porque eu falei, não foi muito rápido quando eu me fingi de morta pra onde eles me jogaram. Então, quando eu fingi de morta, eles já abriram, já havia zoado das portas abrindo, papapá. E eu calada, quieta. E eu falei, Jesus, agora eu morro de TC. Eu ficava, como é que eu vou morrer, Deus? Como é que eu ficava assim? Como é que eu vou morrer? E quieta. Eu falei, vou morrer de TC, eles vão me jogar na minha cabeça, vão me bater no meio fio, eu vou morrer. E aí eu falei, mas eu vou ficar quieta. E eu quieta, eles tiraram, cada um puxou por um braço, jogaram meu corpo no chão e saíram arrastando meu corpo. E eu lembro que eu sentia minhas costas abrir, né? Minhas costas ficou toda lapada, de que era um lugar de cacto, de pedras. Então eu já tava sem roupa. A guerra foi tanta dentro do carro que depois que eu descobri, só depois, quando eu tava perto do meu resgate, que eu descobri que só tava de sutiã, porque eu não me vi, eu não olhava pra mim. Era tudo extinto. E aí eles me jogaram nessa ribanceira e eu senti meu corpo rolar e cair. Aí eu falei, Jesus, é uma cova. Eles vão me enterrar viva. Aí eu falei, que morte terrível. Eu nunca pensei, eu tenho fobia a lugar fechado. Eu falei, eu vou morrer da pior maneira possível. Mas eu falei, mas eu vou ficar quieta, assim. Eu comecei a aceitar as coisas, sabe? Sim. E rezando, e aceitando quieta pra mim. Até que eu não vi eles retornando. Falei, eles não retornam, não vejo barulho deles retornar. E aí o que eu fiz? Falei, eles não retornaram, eles devem ter realmente descartado meu corpo e foram embora. Não vai me enterrar. E aí eu saí. Você não ouviu o barulho do carro saindo? Não dava pra... Foi longe, não. Tá. O carro na pista, o carro aqui, vamos dizer, e ele me jogou aqui e praticamente lá na entrada do coisa era o lugar. Não era perto, não. Sim. Não dava pra me jogar. Ele me arrastou pra um lugar bem distante ainda. Sim. E me jogou. Fora da pista, né? Fora da pista, no mato, assim, sabe? Então não era próximo do carro. Não dava nem pra ouvir que eu tava em pista mais. Mas eu sabia que tava no mato. Por conta do atrito do barro, né? E aí ele me jogou lá. Quando eu tentei sair, eu falei, Jesus, onde ele me jogou é alto. Se eu colocar o pé pra subir, eu posso cair e não ter força pra subir novamente. E aí eu fiz assim, eu vou me arrastar. E foi o que eu fiz. Eu já não tinha mais noção de nada. Eu já tava naquela sobrevivência. Eu virei eu virei um animal. Porque eu saí quebrando os galhos de árvore na minha mão. Meu dedo ficou de espinho. Meu dedo não, meu braço ficou de espinho do dedo até aqui. Espinho, aqueles espinhos preto de mato. E eu só descobri isso lá na emergência. Porque até então foi tudo no instinto. Eu subi daquele jeito, me arrastando, subi. Quando eu olhei, eu vi que tinha essa distância até a pista. Eu falei, meu Deus, é uma distância grande. Como é que eu chego lá até a pista? Eu não tenho força para chegar. Você não ouvia, tipo, zoada de carro? Eu vi os carros lá na pista, farol, mas eu vi o farol bem longe. Porque atingiu as minhas duas visões, né? Eu fiquei como sequela, perda visual do olho direito. Eu perdi 95% da minha visão, não é funcional. Eu fiquei com deficiência visual. E o olho esquerdo também acometeu do lado de cá. Então, nessa situação aí, eu tava com esse olho praticamente pra fora. Esse aqui todo machucado. E toda arrebentada de sangue em tudo que era lugar. Então, eu não tinha visão boa. Eu via um farolzinho lá distante, mas eu tinha que chegar. E aí, eu fui me arrastando, até lá, eu não ficava em pé. E quando chegou num determinado ponto, tinha um guarda-rei, né? Aí eu falei assim, Jesus, eu vou ter que passar esse guarda-rei. Era um negócio desse tamanho, vai parecer um muro de 10 metros pra mim. Sim. Aí eu falei assim, como é que eu faço? Eu vou ter que ficar em pé, arrastada, eu não vou conseguir passar aqui. E aí eu orei o primeiro Pai Nosso, tentei ficar em pé, não consegui. Caí. No segundo eu consegui ficar de pé, mas eu não tinha força pra levantar o braço, sabe? E aí eu falava, como é que eu pedi ajuda? Eu tô aqui em pé. Achei que eu ficando em pé do lado de uma pista, alguém ia passar e me ajudar. Ninguém me ajudava. Ninguém me ajuda, eu tenho que me movimentar, né? Eu tenho que tentar dizer que eu tô aqui querendo ajuda, mas eu não tinha como levantar o braço, porque eu não tinha força pra isso.
E aí, o que que eu fiz? Eu fui cambaleando até o meio da pista, eu ia até o meio, voltava um pouquinho, mas eu falava, se eu for mais um pouco, eu posso não conseguir voltar tudo, cair, morrer atropelada e ver um carro passar por cima de mim, eu lúcida desse jeito que eu tô aqui ainda. Eu não tenho força, mas meu cérebro tava a mil. E aí foi quando um ônibus passou e tentou desviar assim de mim. E um caminhoneiro reduziu a velocidade, quase que freou para ver o que estava acontecendo. Quando ele fez isso, eu falei, é minha chance. Eu vou me jogar em cima desse caminhão. Ele vai ter que me arrastar com ele em cima dele. E aí eu me joguei em cima do caminhão. Quando eu me joguei no capô dele, ele me olhava com a cara assustada assim. Eu falava, meu Deus, ele não faz nada, só tá me olhando. E aí, o que que eu faço? Eu vou ter que ir até ele. O cara tava até meio estarrecido com o que tava vendo, ele tava né? assustada. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir até ele. Aí eu fui até ele. Quando eu fui até ele, que eu me pendurei na... Eu praticamente me pendurei, me projetei pra dentro do caminhão dele, na janela dele. Porque eu falei, se ele não vai me arrastar comigo pendurada. Eu não vou ficar aqui parada aqui embaixo. Pelo visto, ele não vai me ajudar. E aí eu me pendurei. Eu tinha esses cortes daqui que injetava sangue no rosto do rapaz. E ele, moço, pelo amor de Deus, a senhora tá morrendo, desça daí, desça daí. Eu falei, moço, deixa eu te falar, eu tenho uma filha, minha filha tá em casa sozinha. E aí contei minha vida pra ele, em 1 minuto, contei tudo pra esse homem. E o homem parado, estarrecido. Aí eu falei, moço, pegue o celular, liga pra polícia, tira minha filha de casa, não precisa você me dar socorro. Eu sei que eu estou morrendo, eu sou da área de saúde, eu não sinto mais meu corpo, eu não tenho forças, mas eu tenho uma filha, eu tenho minha mãe que tá em casa. Você tava com medo já de sua filha lá, de repente ele fazer alguma coisa lá. Sequestrar minha filha, fazer alguma coisa, Entendi. né? Porque minha filha era a única herdeira minha, né? A única coisa que podia ter. Eu não sabia mais. Sua casa, enfim, só tinha mulheres, era você, sua filha, só Eu e e sua minha mãe. filha, minha mãe morava na casa dela, mas eu e minha filha morava sozinha dentro de casa. E ele tinha acesso. E minha filha, assim como eu, tanto é que minha filha ligou pra ele pra saber porque eu tinha demorado. Ele, oxe, filhinha, sua mãe me deixou na Bonocô. Você tem ideia da frieza desse homem, né? Então, assim, se retrata de um perfil muito psicopata, né? De uma pessoa fria. Ele foi pra casa depois de tudo isso, se arrumou, tomou banho e ia pro carnaval, ia pro projeto dele. Foi lá no hospital consolar minha família da minha morte. Por isso que ele conseguiu ser preso em flagrante. Mas aí esse caminhoneiro, ele ligou. Não ligou. O caminhoneiro, quando eu disse, desça que eu ligo. Desça do carro que eu ligo. Quando eu desci, ele arrastou o carro. Aí eu falei, ferrou, a iniquidade tá tão grande na terra que o cara que eu falei minha vida inteira não me ajudou, quem vai mais me ajudar? O outro que eu achava que era meu namorado, que era uma pessoa que eu confiava, tentou me matar. Então faz Ele assim. pediu pra você sair. Que ele ia ligar, que era só descer que ele ia ligar. Quando eu desci, mas depois ele foi no São Isabel. E aí falou com as minhas amigas lá, você vê como Deus é bom. Ele contou tudo igualzinho como eu contei. E ele falou que ele ficou assustado, que ele, segundo ele, tinha ligado, né, pra polícia depois, mais adiante, mas que ele já tinha dado socorro a uma pessoa uma vez. Ele tinha, nesse dia, vindo de uma audiência, porque é um processo muito grande, quando você ajuda, por ele ser caminhoneiro, ele ter esses contatos diretos com essas coisas, não justificou. Mas, aí o que aconteceu? Eu voltei, né, eu falei, o jeito que tem é eu morrer com dignidade. Eu passei a não sentir meus membros inferiores. Eu falei, eu não sinto minhas pernas, eu tenho que, Senhor, chegar até o acostamento. Eu quero cair ali e esperar meu coração parar. Porque eu vou entrar em hipovolemia e vou morrer. Mas aqui no meio da pista eu não quero morrer com o carro passando por cima de mim. E aí eu fui cambaleando e aí caí no acostamento. Quando eu caí no acostamento, eu fiquei testando que eu conseguia movimentar. E eu não conseguia movimentar mais quase nada no meu corpo. A única coisa que eu movimentava era meus dedos. Dessa mão direita, porque era a mão que ficava, eu digo, a mão de trás, né? E nesse movimento da mão, eu pensava o seguinte, eu vou movimentar minha mão para um carro, quando passar, ver que eu ainda tô viva. Quando eu parar, minha mão vai parar de mexer e eu não vou sentir mais nada. Então, para mim, tanto faz. E aí eu fiquei rezando, movimentando meus dedos nesse sentido. Não mais em resgate, porque eu já não me sentia mais capaz de sobreviver. E aí foi quando eu ouvi uma voz de um homem. Moça, moça... Aí eu, pelo amor de Deus, não precisa me matar mais não, eu já tô morrendo, eu achei que era eles que tinham voltado. Eu falei, já tô morrendo, eu já tô morrendo. Ele, não, a gente não vai te matar, a gente quer saber o seu nome, a gente quer te ajudar. Então, um casal de moto passou, viu o meu corpo no chão e a mulher falou,
pro marido, ela tá morta. E o marido, não, é o dedo dela balança. E eles voltaram na contramão pra me ajudar. Então, pra você ver o poder de Deus naquele noite pra mim, na minha vida. Então, eu digo assim, eu falo da minha história, porque eu digo assim, gente, eu fui resgatada de um abismo mesmo da morte, do vale da morte. Eu desejei, inclusive, ela. Eu falei, eu prefiro morrer do que viver nesse mundo que tem pessoas desse tipo de gente. Eu já falei o que eu tinha que falar, o nome dele, minha parte foi feita, então agora pode me levar, porque eu não tô disposta a continuar numa situação dessa. E aí foi quando eles ligaram pra SAMU, a SAMU veio, me pegou, me levaram para o resgate no hospital público, porque eu fui encontrada, né? Teoricamente, você tem que ir para o hospital público. E lá eu fui para o leito de emergência, de urgência de parada. Eles fizeram o controle inicial, queriam me entubar. Eu pedi por tudo. Falei, eu sou da área de saúde, sou intensivista. Dá para segurar até minha família chegar? Ah, não, mas você perdeu muito sangue, você tá hipoxêmia, mas dá pra segurar, doutor, segura. E aí acharam meu crachá do Santa Isabel, já o médico plantonista de lá era um médico do Santa Isabel, desceu no UTI, foi aquela coisa, não, pode ficar tranquilo que a gente vai. E aí eu tive aquele suporte, graças a Deus, maravilhoso no hospital. E aí me segurou. Foi muito bom pra mim, eles me seguraram. Então vamos segurar mais um pouquinho até outra equipe chegar, porque ela vai ter que fazer cirurgia. E como eu tinha comido há pouco tempo, eles aproveitaram para dar essa segurada para me levar pro centro cirúrgico, porque eram muitos cortes. Eles não iam ter como me suturar. Sim. Então ele tinha que me entubar realmente para fazer a correção. E até porque eu tive que passar pelas tomografias, porque a gente ficou suspeito de lesão medular por causa da queda, eu não sentia minhas pernas, Sim. aquela coisa toda. E aí, quando saiu da tomografia, que eles viram que não tinha lesão axonal difusa, só tinha no subgaleal. E aí as esperanças foram se renovando em mim. Eu, gente, como eu tenho condições de sobreviver, né? Porque como a gente da área já fica, né? Não vou ficar tetraplégica, não teve lesão cervical. E aí eu fui analisando o contexto das coisas. E lá, O tempo todo você continua consciente. Lúcida. Eu É surpreendente isso aí, né? lúcida. Eu não perdi em nenhum momento a consciência. Nenhum momento. Fui entubada 2 vezes, praticamente, uma atrás da outra. E quando eu voltava lúcida, Sim. consciente, sabe? E aí eu dei o telefone do meu ex-marido e da minha amiga que estava no carnaval e da minha irmã para o hospital, os contatos. Meu ex-marido chegou logo lá, minha amiga também chegou e minha irmã, quando soube do que aconteceu comigo, ligou para quem? Para o agressor. E falou, fulano, eu tô aqui, já desmaiei, já levantei e eu tenho que ir no hospital porque encontraram a Isabela, ela tá em estado grave e a gente sabe o que é e eu tô aqui sem saber o que fazer. Vixe, aí que ele se desesperou. Aí ele fez assim, mas ela falou alguma coisa? E aí minha irmã, não sei, eles não me informaram nada. Você pode ir lá comigo? Aí ele, não, é porque eu tô sem como ir, não tô com Uber mesmo. Como assim Uber? Tipo assim, minha irmã conhecendo ele e disse como é que ele cogita isso, ele é uma pessoa que era tão assim com Isabela. Mas minha irmã, na hora da agonia, não desconfiou tanto. E aí foi quando minha irmã falou, vai, Fábio, chegar lá a gente vê isso, pelo amor de Deus, que eu tô indo pra lá. Quando minha irmã chegou lá, minha irmã soube o que tinha acontecido. E ele começou a ligar. Porque você mesmo relatou, Eu então. mesmo relatei Você tava tudo, lúcida, né? lúcida. Foi minha salvação, né? Eu relatei tudo. E aí, inclusive, meu ex-marido era policial civil e advogado. E aí eu relatei pra ele foi lá. E nesses hospitais públicos sempre fica uma delegada e um policial, né? Ele foi lá e passou tudo que eu tinha falado. E aí, quando ele ligou, ficou ligando copiosamente, minha amiga e meu ex-marido falou, atenda e diga que ela morreu. Porque aí ele vem e a gente consegue dar o flagrante. Porque se ele livrar o flagrante, vai ser mais difícil de encontrar ele. E aí foi quando minha irmã disse a ele, ó, Fábio, minha irmã morreu, só você para dar notícia à minha mãe, porque eu não tenho nem condições de falar com minha mãe. Você pode vir para cá pro hospital? Ele, não, claro. Aí ele já... Agora ele podia Aí o ir. que é que ele fez? Ele ele estava transitando em Salvador com meu carro ensanguentado, que nem a perícia disse que falava assim, como é que ele conseguiu andar daquele jeito com aquele carro? Ele deixou o carro na Santa Cruz, o lugar onde ele tinha um projeto de vender os abadás, pegou um Uber, o Uber disse que viu ele entrando dentro do carro, deixando um saco, entrou no Uber e foi até o hospital. Quando chegou no hospital, minha irmã ainda teve que abraçar ele, porque só tinha um policial e estava ouvindo meu ex-marido.
E aí minha irmã teve que abraçar ele e ele fingiu choro. Disse, como é que alguém faz isso com Bela, uma pessoa tão boa? Meu Deus do céu. E aí quando o policial e meu ex-marido foi se aproximando dele, ele desconfiou, tentou fugir. Só que aí todos os outros acompanhantes e as outras pessoas do hospital já estavam sabendo da repercussão do caso. E aí conseguiram correr atrás dele, ainda deram um lixamento nele e conseguiu prender ele. No que conseguiu prender ele, ele usou a versão que eu tinha dito, né, pra ele, que tinha sido um assalto e que ele tinha ficado na Bonocô e que os assaltantes tinham me sequestrado. Aí a delegada fez, mas como foi um assalto e você tá todo arrumado, não foi na delegacia? Que horas foi isso? 8 horas da manhã, já era meia-noite. E meia-noite você não foi? Não, eu ia, doutora, na delegacia, você quer ir meu ex-marido, como é advogado, fez assim, doutora, eu aconselho a senhora entrar e ouvir Isabela, ela tá lúcida, ela ainda não foi entubada, não foi pro centro cirúrgico ainda. Ela, não, mas eu soube que a menina tá em estado grave, não vou entrar. Ela, não, por favor, eu quero que a senhora entre pra ver, se ela não tiver condições de falar, a senhora sai. Quando ela entrou, eu lembro que minha maca tava mais ou menos nessa posição, uma porta ali assim, e eu virei um bloco. Eu não movimentava a cabeça, não movimentava nada. Só ouvi, meus sentidos ficaram muito mais apurados. E eu via ela dizendo assim, mas estou dizendo, ela não tem condição de falar, essa menina tá muito mal. E aí eu fiz, se aproxime, doutora, eu tenho sim. Se aproxime, eu não consigo virar meu pescoço, mas eu falo tudo. E aí ela veio com a pranchetinha na mão, não esqueça, e ficou do meu lado. E eu comecei a falar tudo do jeito que eu falei aqui a vocês, do mesmo jeito que eu falei a vocês. E ela chorava, assim, ela chorava. E o Fábio Tava detido lá. Tá já detido. Detida. Mas na versão dele lá. Quando ela ouviu a minha versão, ela fez assim, eu não acredito que esse homem teve essa frieza. Você precisa ver a cara da frieza que esse homem está lá. Incrível o que ele fez, como se ele acabou com você. Porque quem me via dizia, meu Deus, ela não vai, né? Se você vê as fotos, né? Pelo menos não vou. Então, assim, aí eu falei, não, mas eu falei, Deus já me deu a vida, doutora, de volta. E eu tenho certeza que eu vou ficar boa. Faça seu trabalho. Só fez isso pra ela não se preocupe. Que no mínimo, esse homem vai pegar 30 anos de cadeia. Foi a frase que ela me disse. Infelizmente, não foi isso que a justiça decretou, né? E aí ela saiu lá e conseguiu dar o flagrante dele, conseguiu tirar o depoimento dele verdadeiro. Sim. Ele confessou o crime, ele disse realmente que tinha planejado a minha morte, que tinha contratado 2 homens no valor de R$500 cada um, mas só tinha dado 250, que no outro dia ia dar o 250, você tem ideia. E que os homens eram pessoas que ele conhecia, mas não disse que era da rua dele, não, nada disso. Ele omitiu isso aí, mentiu, né? Aí depois de um tempo, né, das divulgações, porque eu não tive vergonha, eu fui para todas as televisões, mesmo machucada, cheia de pontos, ainda cheia de curativos, ainda com os pontos no rosto, eu dava depoimento. E aí as pessoas se sensibilizaram com o meu caso, na própria rua dele denunciaram os outros 2, né? E aí conseguiu prender. Então eram conhecidos da rua ali. Da rua dele, só que moravam um pouco mais adiante. Eram eles meninos, um era lavador de carro, que usava droga, né? E o outro, que era do tráfico também, que ele seduziu esses 2 para que fizesse o serviço. E aí foi preso depois foi preso o outro, só que o outro eles deram o nome de uma pessoa errada. Né? Eles não quiseram dar o nome do traficante mesmo, porque era barra mais pesada e sabia que ia vir retaliação para a família deles. Então, assim, o que mais me inquieta é justamente isso. 5 meses depois, esse outro que ele deu o nome errado foi solto. E um ainda está em liberdade. E inquieta muito a gente saber que a polícia se permanece muito neutra em relação a isso, sabe? Então prenderam o Fábio, o comparsa, e tem um que... Tem um que tá solto. Que não, inclusive, não foi nem identificado. Julgado. Ele deu um apelido, não foi identificado pela Polícia Civil. A gente pediu, nossos advogados pediram para a identificação do outro agressor. Isso não foi feito. Né? Como já tinha um tempo, já meu julgamento aconteceu 3 anos e 6 meses depois do ocorrido. Aconteceu agora em agosto, 22 de agosto. Então, assim, é um absurdo com a vagarosidade da lei. E ele só se permaneceu preso, aguardando esse julgamento, por conta da repercussão que teve o caso e da ação dos meus advogados, juntamente com o Ministério Público, para que isso acontecesse. Mas, assim, é muito triste a gente ver que o Fábio pegou 23 anos, pelo fato de eu estar viva, a pena dele reduziu a 50%. Então ele vai para 10 anos e 6 meses. Então, assim,
eu estou viva, o benefício não é pra mim que estou viva, é para o agressor que não conseguiu matar a vítima. Porque foi incompetente até. Pois Com perdão da coisa, mas duas pessoas, enfim, graças a Deus não conseguiram. Graças a Deus. Então, assim, eu sou aqui um milagre, Sim. né? E até quando a gente vai ter que contar com a sorte ou com o milagre, né? Porque muitas mulheres não teve a sorte que eu tive, não teve a oportunidade que eu tive, estão veladas já.